estamos aqui hoje para fazer a correção da atividade 4, né? Como já tínhamos combinado aí de ir lançando essas atividades no portal lá GPA, Pegasus e também aqui no canal do YouTube. Reitero novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, vai deixando aí os comentários, a gente vai tentar responder todo mundo. E vamos para a atividade, para o vídeo não ficar tão extenso. Bacana? Atividade 4, ela também contempla o descritor, e esse descritor, ele pede, ele exige de vocês que vocês saibam os elementos da narrativa. Para quem não lembra, é o enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Então, sabendo sobre os elementos da narrativa, seria muito fácil a gente responder as questões da atividade 4, beleza? Dá uma pausa, lê o texto e a gente volta aí com o enunciado 1 da atividade 4. Galera, o enunciado 1 pergunta o seguinte: o fato que gerou o conflito foi, ou seja, qual foi o fato ali narrado no texto que possibilitou que a história tivesse uma continuação? Então, a gente vai aqui novamente pelo aquele método de exclusão, né, para ver qual que é e qual que não é. Então, a pergunta é o fato que gerou, o fato que deu aí continuidade. Beleza. O fato que gerou, que deu continuidade no texto, foi a impaciência da balconista? Não. Isso aqui é no desenvolvimento. Não é um fato que gera a história. A insistência do comprador? Também não é um fato que gera a história. A rapidez da balconista? Ela nem é rápida, né? Em momento algum ela foi rápida. Ou as respostas da balconista? Opa, será que foi quando ela começou a responder, a falar 1 minutinho, 1 instantinho, 2 segundinhos, será que foi isso que gerou a história? Sim, foi esse o nosso gerador de conflito, né? O que possibilitou que a história tivesse uma continuidade, tivesse um desenvolvimento e depois tivesse um desfecho. Vamos conferir? Resposta correta, letra D. Galera, então o enunciado aí da questão 2, ele pergunta o seguinte: o conflito gerador deste texto tem início quando o menino, ou seja, ele está perguntando a mesma coisa. Quando é que a história ela tem um início? Quando é que a história realmente começa a ter uma situação de conflito, onde vai gerar ali o desenvolvimento e o desfecho? Gente, a história ela começa quando o menino arruma uma trouxinha de coisas. Isso aqui a gente elimina, porque isso aqui está lá no desenvolvimento, não é nessa parte que começa a história. Quando ele começa a empurrar a cadeira, me parece ser o gerador de conflito, me parece ser onde inicia a obra, a história, a narração, a situação de conflito. Então vamos segurar isso aí. Quando o menino continua a empurrar a cadeira, ele continua a empurrar a cadeira lá no finalzinho, né? Então isso aqui também a gente retira. E quando o menino cumpre a ameaça de ir embora, também não. Isso aqui também faz parte do desenvolvimento. A resposta correta é a resposta letra B. Vamos conferir a resposta certíssima. Quando o menino começa a empurrar a cadeira. Vamos dar uma lida nesse texto e voltar com o enunciado. O enunciado 3 ele também pergunta sobre a situação de conflito, ou seja, o que novamente deu início à história, que possibilitou que a história existisse, que possibilitou que a história tivesse um andamento, né? Então algo aconteceu e depois disso a história teve o desenvolvimento. O conflito que dá origem ao texto é a aparição da estrela? Será que foi quando a estrela apareceu no céu que começou a se desenrolar a história? Me parece sim ser a correta, porque lá no início ele fala sobre a aparição daquela estrela, sobre os sentimentos que aquela estrela deveria trazer, né? Então a gente segura essa. A solidão do personagem? Isso aqui não é um fato gerador de conflito. O comportamento sensível dos personagens? Também não é. A gente corta. O desejo da personagem de enfrentar desafios? Também não é. Isso aqui está lá no desenvolvimento, caminhando para o desfecho. Então, nossa resposta é letra A. Vamos conferir? A aparição da estrela. O enunciado da questão 4 também pergunta sobre o fato que gerou a história, ou seja, sobre a situação de conflito, né? Vocês acham que a vontade de Mônica de brincar com Magali foi o fato que gerou a história? Não, não foi o fato que gera a história, a gente elimina. A necessidade de Magali usar o presente?
me parece a correta. Ela ganhou um celular, ela tem necessidade de usar esse celular, então, a partir desse fato, começa uma história. Vamos segurar essa. A dificuldade de comunicação entre as meninas da história? Não. Vamos cortar. Há dúvidas sobre a brincadeira que as meninas iriam escolher? Também não é. Vamos cortar. Resposta correta, letra B. Vamos conferir. Letra B, a necessidade de Magali usar o presente. Vamos ver aí o texto, o lazer da formiga. Galera, a pergunta é o seguinte. Marque a opção cujo conteúdo expresse o fato que representa a complicação da narrativa, ou seja, o fato que representou o clímax da narrativa, né, o ponto mais alto da narrativa. Então a gente vai ver. A formiga entrou no cinema porque achou a porta aberta? Isso aí lá no início, né? Então a gente elimina. Já estava eliminado aqui porque eu já tinha feito essa marcação de vermelho. A formiga pensou em solicitar ao gerente que fosse interrompida a projeção? Também não é uma situação que gera complicação da narrativa. A formiga não estava disposta a conversar e mudou de poltrona? Sim, essa aqui me parece ser a correta. Vamos segurar ela. Ficou ao lado de um senhor que colecionava formigas. Você acha que isso aqui foi o fato que gerou a complicação? Não, isso aqui foi o desfecho. Então, somente depois que ela mudou de lugar é que foi a complicação, né? Nós temos aí a resposta correta, a letra C. Corretíssima a resposta. Vamos para o texto 6. O enunciado da questão 6, ela traz o seguinte problema para a gente. O enredo se desenvolve a partir da... Galera, novamente a pergunta é sobre a situação de conflito, ou seja, ali no início do texto. Então o enredo ele se desenvolve a partir de quê? Da elegância do personagem? Não, não é da elegância do personagem que o enredo se desenvolve. Da alegria do personagem? Também não é através desse fato aí que o enredo se desenvolve. Da fome do personagem? Opa, lá no início ele fala algo relacionado à fome e é através desse fato que a história começa a se desenvolver. Então vamos segurar essa daí e ver a última. A penúria dos personagens? Também não é. Então a resposta correta é a letra C, a fome dos personagens. Resposta conferida. Hoje à noite não tem luar. Música do Renato Russo. Vamos pronunciar. A letra da música acima constrói um texto narrativo. Identifica o trecho que representa o clímax dessa narrativa. Gente, ou seja, ele está pedindo o ponto mais alto da narrativa, o clímax, aonde as suas expectativas estão acima de tudo, né? Então a gente vai identificar isso agora. Ela passou do meu lado? Vocês acham que isso foi? Não, isso aí está lá no início, né? Então a gente elimina ele logo de cara. Ela então sorriu para mim. Também não é uma situação de clímax, o ponto mais alto da música, né? E um beijo aconteceu. Opa, essa me parece ser, vamos segurar. Outro beijo lhe pedi. Então a gente já sabe aqui que a situação mais alta da música foi quando o beijo aconteceu. Foi quando o clímax aconteceu, né? O ponto mais alto da música. Eu cantaria a música para vocês, né? Mas estou com a voz muito ruim esses dias. Não vai dar. Quando o beijo aconteceu. Então, ela passou do lado dele, ela sorriu para ele e o beijo aconteceu. Olha a narrativa. Passou do lado, sorriu para ele, o beijo aconteceu. Foi o ponto mais alto. Ficou bacana essa daí. Então, vamos para o texto 8. Urubus e sabiás. Galera, outra pergunta aí sobre a situação que gera o conflito, né? Ou seja, a situação que dá o conflito e depois dá o desenvolvimento. Será que a competição para eleger o melhor urubu foi a situação que gerou o conflito? Necas de Tibericas, não foi essa, a gente elimina. A escola para formar-se aves cantoras, também não foi a situação que gerou o conflito, a gente tira. O concurso de cantos para conferir diplomas, não foi a situação que gerou o conflito. O desejo dos urubus de aprender a cantar. Opa, isso aqui foi uma situação de conflito. Foi através desse desejo que a história teve um desenvolvimento e depois teve um desfecho. Letra D, resposta correta.
texto 10, o juiz. Galera, o enunciado da questão 9, ou do texto 9, tem 2 enunciados, então a gente vai conferir eles agora. No trecho, o que, disse Moreira, os pontos de interrogação e exclamação sugerem que ele está com uma admiração, que ele está com um desafio, que ele está com indignação ou que ele está com teimosia. Esse trecho aqui, ó, quando tem no final o que com um ponto de interrogação e um ponto de exclamação, não quer dizer que é admiração, a gente elimina. Não quer dizer que é um desafio, a gente elimina. Não quer dizer que é teimosia, a gente elimina. E só pode ser indignação. A gente agora confere. Se você colocou letra C, você está corretíssimo, viu? O que motivou o início dessa narrativa? Ou seja, novamente a pergunta é qual foi a situação de conflito? O que possibilitou que a história tivesse um desenvolvimento? A busca pelo juiz? Vamos segurar essa porque parece-me ser a certa. Foi através dessa necessidade de ter-se um juiz é que a narrativa teve um início. Vamos segurar ela. A distração do seu Bruno não é. A proposta dos nomes não é. E a reunião dos meninos não é. Então, a única aí que é a letra A. A número 1 a gente já viu, que é a letra C. Texto 10, questão 10. Ao relacionar o texto do narrador ao cenário e à expressão no rosto do personagem, nós podemos concluir que o menino supôs que, pelo fato da escadaria não ter corrimão na parte inferior, ele transpiraria bastante. Nada a ver, né, gente? Não tem nada a ver. A gente olhando a linguagem verbal com a linguagem não verbal, a gente não chega nessa conclusão de forma alguma. O estudante descobriu que a escola estava despreparada para receber um aluno com deficiência física. Me parece ser a correta. Vamos segurar aqui. O jovem imaginava que a turma da Mônica o aguardaria na porta da escola, na necas de tibiricas. Não é essa. O cadeirante esperava que alguém pudesse ajudá-lo para subir as escadas. Também não é. A gente está falando de acessibilidade, a gente está falando de uma escola que deveria ter, né, todos os recursos para que as crianças estivessem na escola, e ele descobre que não tem. Então a resposta certa é a letra B. Texto 11. A cena narrada se passa. Gente, quando a gente descobre lá os elementos da narrativa, a gente sabe que um dos elementos da narrativa é o espaço, né? É o local onde a narração acontece, a história acontece. Então, lendo o texto 11, nós vamos aqui então descobrir onde é que a narrativa, né? Onde é que a narração se passa. No apartamento do vizinho do narrador, nada necas tibiricas, não é no apartamento do vizinho do narrador que se passa a história. No consultório do médico, não é no consultório do médico. Na casa do narrador, resposta correta logo de cara, porque está bem escancarado no texto que a história se passa na casa do narrador. No teatro, não tem nem possibilidade, a gente passa aí. Resposta letra C, número 11, resposta letra C. Com a palavra. Galera, o motivo que causou ou que causa espanto no narrador, no autor do texto é... Então nós vamos eliminar aqui. Foi o fato o mais novo desafio dos infonautas não ser capaz de distinguir a palavra escrita? Nada a ver. Isso aqui não é o motivo que espanta, né, o narrador. A invenção de um código para padronizar os caracteres usados na internet? Também não é esse o fato que deixa o narrador espantado. A revolução digital está em plena ebulição. Me parece ser a correta. Vamos segurar? A constatação dos a constatação dos inesgotáveis recursos de novas tecnologias. Também não é isso aqui. O que deixa realmente o autor espantado é a resposta letra C. Isso, muito bem. A disciplina do amor. Galera, o trecho do texto que explicita o fato que desencadeia a história ou seja, a pergunta é qual é o trecho que dá início à história, qual é o texto, a situação de conflito, beleza? Então vamos lá. Gente, se é situação de conflito, a dica é simples, vocês procuram logo no início do texto. O que aconteceu no início do texto que possibilitou que o texto existisse? Vamos caçar aqui agora? Letra A. Foi na França durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi isso que possibilitou, que desencadeou a história.
As pessoas foram esquecendo do jovem, nada a ver, né? Que as tibericas a gente tira. O jovem tinha um cachorro, e está lá no início do texto. Vamos segurar. E continuou a ir diariamente até a esquina. Letra C. O jovem tinha um cachorro. Foi o fato que possibilitou que a história continuasse, né? Foi o fato que desencadeou a história. Isso, letra C. Texto 14. Além das falas do segundo casal, Helga e Hagar, os elementos que confirmam que os personagens estão com sono são... Ei, gente, essa é fácil demais, pelo amor de Deus. Então a pergunta é a seguinte: quais são os elementos que confirmam que os personagens estão com sono? A vela e a onomatopeia, uá. Quando a pessoa abre a boca, uá. Me parece essa, vamos segurar. A posição das poltronas do casal. As reticências e a posição da cabeça de Helga, não. A expressão de espanto do homem do primeiro casal. Necas tibericas, a vela e a onomatopeia, o ar. Quando a pessoa está querendo com sono, muito sono, ela abre a boca e faz a onomatopeia, o ar. Vamos voltar aqui no texto? Isso aí. É essa onomatopeia que mostra que os personagens estão com sono. Muito bem. Gente, então é isso. A correção da atividade 4 está aí para vocês. E, como de sempre, é nóis. Beijo.